Bem-vindos a mais um webinar sobre teoria do caos e dinâmica não linear. Este é o segundo webinar da série. No primeiro webinar nós estivemos a fazer um overview dos conceitos mais gerais acerca da dinâmica, acerca da teoria do caos, a fazer um enquadramento em torno da série de webinars. Neste webinar vamos já trabalhar os primeiros conceitos fundamentais para a dinâmica não linear e para a teoria do caos, começando exatamente com o conceito de mapa dinâmico e o conceito de iteração, a não ser confundido com interação. Portanto, iteração neste caso significa repetição. Iremos depois perceber melhor o que é que isso significa neste caso. O meu nome é Carlos Pedro Gonçalves, sou professor associado na Universidade Lusófona, na Escola de Ciências Económicas e das Organizações, no Polo Universitário de Lisboa, no Departamento de Gestão da Aviação Civil e Aeroportos. Investigo em teoria do caos, ciências da complexidade, ciência do risco, estratégia e intelligence, e esta série de webinars está integrada num projeto Umbrella de ideia internacional, que é o Theory and Complexity Sciences, sob desenvolvimento no Departamento de Gestão da Aviação Civil e Aeroportos, e também está integrado ligado às aulas de Matemática 1 da Licenciatura em Gestão Aeronáutica da Universidade de Lusófona. Neste webinar vamos então começar já com conceitos fundamentais da teoria do caos e da dinâmica não linear e recuperando alguns conceitos gerais da matemática que se conectam diretamente com a dinâmica não linear. E o primeiro conceito com que se trabalha é o conceito de função. Quando olhamos para a função, olhamos neste caso do ponto de vista computacional, ou seja, a função em termos de uma sequência de operações, expressando uma sequência de operações, expressando matematicamente uma sequência de operações em que, trabalhando um determinado input, obtemos um determinado output, segundo uma regra de ligação entre input e output, que trabalha um conjunto de operações matemáticas, neste caso, transforma o input num output específico. Claro que há um conceito, podemos pensar as funções em termos mais gerais como simplesmente uma correspondência entre inputs e outputs, e nesse sentido, um movimento do input para o output. Nesse sentido de movimento, podemos pensar a função em termos de um conceito de morfismo, mas no caso presente da dinâmica não linear, vamos trabalhar com inputs numéricos e com regras de transformação que correspondem a operações matemáticas. Operações matemáticas que são aplicadas a um conjunto de inputs e a cada input para obter um output. Então, olhando para a função nestes termos, no sentido matemático, nós vemos que temos um conjunto de inputs, é o nosso domínio, o conjunto de outputs está contido num conjunto de chegada, pode coincidir com esse próprio conjunto de chegada, e temos uma regra de transformação de cada input no output. Portanto, então temos esta expressão da função enquanto uma expressão matemática de uma computação, tal que para todo o elemento do conjunto de inputs existe um e apenas um output. Logo, realizando um conjunto de operações matemáticas a partir de um input, chegamos a um e apenas um output. Esse é o conceito de função. E ela está expressa, o termo função expressa esta operatividade, esta funcionalidade no sentido de algorítmica de ligar inputs a outputs a partir de um conjunto de operações. No entanto, na dinâmica não linear, o termo mais utilizado é o termo mapa. A não ser confundido com o mapa geográfico, mas, portanto, o termo mapa é utilizado no sentido equivalente ao de função, mas neste caso, enquanto que a terminologia de função remete para aquela operatividade e para uma perspectiva funcional do uso da função enquanto um conjunto de algoritmos
um algoritmo, portanto, em que temos um conjunto de operações matemáticas que permite transformar um input num output, e aí o algoritmo está descrito pela expressão, o tipo, pelas operações que nós temos de fazer na sequência correta para obter um determinado output a partir de um input. E aqui podemos expandir para além da computação digital, portanto, podemos trabalhar também com computação com números reais, portanto, pensemos então na computação nesse sentido mais geral. O contexto de mapa está a pensar já no sentido da ação computacional em termos de um mapeamento do tal movimento de input para output, em que o mapa é utilizado no sentido do movimento. Também poderíamos utilizar aquele sentido do morfismo, mas a ideia é que o input é mapeado para um output como resultado de um conjunto de ações que conduz do input até ao output segundo um determinado trajeto. Esse trajeto é o nosso algoritmo. E então temos este sentido do mapeamento em termos de uma ação computacional que permite ligar input a output. Então, os termos mapa e função são utilizados neste contexto de modo equivalente. E na dinâmica não linear, o termo mapa é mais frequentemente utilizado do que o termo função. Por isso, ao longo destes webinars, iremos estar a trabalhar com a estar a utilizar esta terminologia de mapa. E mais precisamente vamos trabalhar com o conceito de mapa dinâmico. O que é um mapa dinâmico? É uma regra dinâmica, sequencial, que permite ligar um input, que é um valor de uma variável dinâmica, num dado momento, a um output, que neste caso é o valor dessa variável dinâmica no momento seguinte. Ora, qual é o interesse disso? O interesse disso é que o mapa expressa, para já, desde logo, aquilo que é a regra dinâmica que liga uma determinada variável dinâmica no momento do tempo ao momento seguinte. Isto considerando um tempo discreto. Iremos estar a trabalhar com um tempo discreto, ou seja, com sucessões de valores de uma variável de referência. Um, a utilidade do mapa dinâmico é que permite simular, ou seja, simular matematicamente aquilo que é a dinâmica do sistema, desde que capturemos essa regra dinâmica. Ora, olhamos então para este exemplo, portanto, ou melhor, estes dois exemplos, ou exemplos de dois posts no X, e temos a dinâmica dos dois posts em termos de visualizações no X. Inicialmente tínhamos uma visualização, quando começámos a observar. No momento, passado um minuto, já tínhamos duas visualizações no post 1 e no segundo post 3 visualizações. Ou seja, inicialmente o segundo post parecia estar a ser mais visualizado do que o primeiro. Pensando em termos de um exemplo de uma empresa que colocou dois posts de marketing, o post 2 parece estar a ser mais bem sucedido em termos de marketing do que o primeiro, ao fim do primeiro minuto. Ao fim do segundo minuto, o segundo post ainda tem também vantagem em relação ao primeiro, tem 5 visualizações, enquanto que o primeiro post só tem 4. Mas ao fim do terceiro minuto, o primeiro post já tem 8 visualizações e o segundo post só tem 7. Ao fim de 4 minutos, o primeiro post tem 16 visualizações, enquanto que o segundo tem 9. Ao fim de 5 minutos, o primeiro post tem 32 visualizações, enquanto que o segundo tem 11. E ao fim de 6 minutos, o primeiro post tem 64 visualizações, enquanto que o segundo só tem 13. Então, o post mais bem sucedido foi o primeiro. A diferença entre os dois é que um tem uma dinâmica que é dita dinâmica viral, e basicamente em termos de web, principalmente de marketing na web, isso é um ponto fundamental, ou seja, conseguirem posts virais que sejam rapidamente visualizados e que se espalhem na web de modo a poderem a darem uma exposição elevada a um produto ou um serviço. Ora bem, então o post 1 tem esta dinâmica viral,
ou que tem um crescimento dito geométrico, enquanto que o segundo post tem um crescimento dito aritmético. Ora, a questão que se coloca é que, olhando para os dois posts, vamos pensar naquilo que seria a função dinâmica, ou neste caso, ou como utilizamos no âmbito da dinâmica não linear, o mapa dinâmico que expressa que captura esta regra dinâmica que cada um dos posts seguiu. Ora bem, o primeiro post, portanto, então vamos modelar, nesse sentido, vamos modelar a dinâmica de cada um destes posts e conseguir capturar essa regra do ponto de vista de uma expressão matemática. Ora, a nossa variável dinâmica de referência, neste caso uma variável de interesse em termos de gestão, de marketing, é o número de visualizações do post. Neste caso, essas visualizações estão definidas num espaço de valores alternativos que essa variável dinâmica pode assumir. Esse é o conceito de espaço de fases, ou também conhecido como espaço de estados. Em inglês chama-se phase space ou state space. Um, e neste caso temos o conjunto 0, 1, 2, não vamos ter sempre números, não temos números racionais, não temos números reais, portanto vamos ter números inteiros. Números racionais, frações, portanto os números inteiros também são números racionais. Mas neste caso temos uma contagem, portanto começamos no 0, 1, 2, 3 em diante. Logo, nós temos um conjunto discreto de valores que cada visualização pode assumir e, especificamente não temos visualizações negativas, logo temos o conjunto que começamos no 0 a contar 1, 2 e por aí adiante. Portanto, temos o conjunto N0, basicamente. Esse é o nosso espaço de fases. A medição do tempo é em tempo discreto, portanto, neste caso, aplicam-se equações dinâmicas definidas por uma função, que é o nosso mapa dinâmico. Em tempo contínuo, estaríamos a lidar com equações diferenciais. Portanto, neste caso, vamos trabalhar com mapas dinâmicos. Ora bem, então, o modelo em tempo discreto, basicamente, a questão que se coloca é que qual é o algoritmo para a dinâmica? E aqui a questão que se coloca é que qual é o algoritmo que me permite capturar a dinâmica de cada um dos posts. E no primeiro caso, se olharmos, cada valor, começando, houve uma visualização do primeiro post e uma visualização do segundo post. Ora, ao fim do minuto, no primeiro post já temos duas visualizações. E nesse sentido, o que é que acontece? Aqui passou de 1 para 2, portanto, se multiplicarmos o valor da variável no momento anterior do tempo por 2, obtemos o valor da variável no momento seguinte. Se repararmos, no momento seguinte, que é o momento 2, ao fim de 2 minutos, comparando com o momento anterior, 1 minuto, tínhamos duas visualizações, aqui temos 4. Então tivemos uma multiplicação por 2, e então passamos de 2 para 4. E a seguir voltamos a multiplicar por 2 o valor anterior, passámos de 4 para 8. E a seguir voltamos a multiplicar por 2 o valor anterior, passámos de 8 para 16, e assim sucessivamente. Então, temos uma regra geral. Na regra geral, para o primeiro post, o valor seguinte para o primeiro post, em termos de visualizações, o valor seguinte é obtido a partir do valor anterior, multiplicando por 2. Esse é o nosso algoritmo. Essa é a nossa regra dinâmica. É isso que a nossa função ou mapa dinâmico vai expressar. Vai expressar esta regra de crescimento geométrico. Portanto, em que se multiplica o valor por 2, o valor anterior da variável. Na verdade, isto chama-se um mapa linear. Linear porquê? Porque tem forma de uma reta, portanto, não tem aqui nenhuma dependência não linear da variável no momento anterior do tempo. No entanto, ele vai ter um crescimento não linear, neste caso geométrico. Um, Temos aqui uma progressão geométrica. No segundo caso, temos uma progressão aritmética. Vamos ver. O que é que acontece? Do momento 0 para o momento 1, o que é que nós temos? Começámos por uma visualização. No momento seguinte passámos a ter 3. Ora, a diferença entre os dois é de 2. Portanto, 2 mais 1, 3. Aqui voltámos a ter mais duas visualizações.
passámos de 3 para 5 e ali de 5 para 7 passamos a ter mais duas visualizações. Ou seja, em cada momento do tempo, o valor seguinte das visualizações é igual ao valor anterior mais 2. Enquanto que no primeiro post o valor seguinte era igual ao valor anterior vezes 2, no segundo post o valor é igual ao valor anterior mais 2. Então temos aqui a regra matemática. O valor seguinte é igual ao valor anterior mais 2. V de t mais 2. Portanto, eu chego a V de t, ao número de visualizações em V de t mais 1, somando 2 a V de t. Enquanto que ali era multiplicando V de t por 2. Ora, isto é um modelo em tempo discreto. Discreto em que sentido? No sentido em que estamos a observar o tempo, estamos a observar a variável dinâmica em momentos sequenciais de tempo. Não estamos a ver em tempo contínuo. O tempo contínuo é um outro nível, portanto, e aí aplicamos as equações diferenciais, enquanto que no tempo discreto estamos a ver em diferentes momentos do tempo, portanto, estamos a seguir o n0 aqui também. Um, então, o que são os mapas dinâmicos? Os mapas dinâmicos são funções matemáticas que sintetizam um conjunto de operações matemáticas que expressam a relação entre o valor de uma variável dinâmica que caracteriza um dado sistema num dado momento. Estamos a expressar essa relação desse valor em relação a quê? Em relação ao valor seguinte dessa mesma variável dinâmica, ou seja, como é que nós conseguimos passar do valor num dado momento para o valor seguinte, considerando a sucessão de valores da variável dinâmica. Claro que há aqui uma questão que se coloca, é que os mapas podem ser determinísticos se não houver qualquer componente aleatória externa, o que significa que, dado um valor, um e apenas um valor se lhe pode seguir de acordo com a regra dinâmica. Nos mapas estocásticos, ditos estocásticos ou aleatórios, aí estamos a falar na área dos processos estocásticos, aqui estocástico é considerado, como vimos no webinar anterior, como um conceito análogo ao conceito, pensamos o estocástico em termos de uma aleatoriedade que nós conseguimos probabilizar, e logo, se houver uma componente aleatória externa, claro que o valor seguinte resulta do valor anterior, de acordo com um conjunto de operações matemáticas, mas essas operações matemáticas estão a operar tendo em atenção que pelo menos uma das variáveis lá envolvida vai ter um comportamento aleatório, o que significa que ex ante, ou seja, antes de eu conseguir observar, antes de passar no momento t, antes de passar para o momento t mais um, eu não sei o que é que vai acontecer. Eu posso apenas falar, pode ocorrer aqui um conjunto de valores alternativos possíveis com diferentes probabilidades. No momento seguinte, em T mais um, isso aí já temos um valor completamente determinado, porque resulta do valor anterior, daquilo que aconteceu em termos de realização do processo aleatório, ou seja, a aleatoriedade, embora houvesse ali aleatoriedade com diferente probabilidade de ocorrência, ocorreu um determinado resultado específico que conduziu a um determinado valor seguinte da variável dinâmica. E aí estamos a falar dos processos, de um processo dito estocástico. Podem seguir-se diferentes valores possíveis com diferentes probabilidades, mas apenas um valor é que vai ocorrer, portanto, apenas um resultado é que vai ser obtido. É como o atirar de uma moeda ao ar. Antes de atirar a moeda, eu não sei o que é que aconteceu, depois de atirar a moeda, eu sei o que é que aconteceu. Se tiver feito uma aposta em função de sair cara ou coroa, assim vai ser o resultado da minha aposta, se ganhei ou não a aposta, vai depender daquilo que aconteceu. Antes pode sair tanto cara como coroa com diferentes probabilidades, depois já ou saiu cara ou saiu coroa e eu assim tenho um resultado em termos de ter ganho ou não a aposta. Ora, essa é a ideia da dinâmica estocástica. Para já, nós vamos trabalhar somente com a dinâmica determinística. Tal como vimos no primeiro webinar, nós falávamos de processos de caos estocástico, portanto, vamos falar mais adiante dessa dinâmica estocástica, mas para já vamos focar somente na dinâmica determinística. Ora, então a questão central, qual é que é para já o mapa dinâmico,
qual é que é a utilidade? Quando eu tenho uma dinâmica determinística, esse mapa dinâmico vai-me expressar a regra dinâmica do sistema, ou seja, a regra que o sistema está a seguir na sua trajetória. Logo, para obter o valor seguinte, aquilo que ocorreu em termos de transição de um valor para o outro, neste caso em termos de visualizações no post, resultou de uma regra dinâmica subjacente aqui, que corresponde a uma duplicação do número de visualizações a cada minuto. Enquanto que no segundo caso é a soma de duas visualizações a cada minuto. E aí temos a nossa regra dinâmica que expressa o algoritmo de base associado à transição, à chamada transição de estado, ou seja, pensando no estado aqui como valor da variável dinâmica num dado momento do tempo, e o estado no momento seguinte do tempo resulta então daquela regra dinâmica e está completamente determinado no contexto de uma dinâmica determinística. Ou seja, que não há aqui qualquer processo probabilístico a ser trabalhado. Ora, e todas as variáveis são conhecidas, todos os fatores estão incluídos na regra dinâmica, logo, dado um valor da variável, o valor seguinte segue-se seguindo a regra. Ora, qual é a utilidade do mapa dinâmico? O mapa dinâmico pode ser utilizado para simular, para prever e para simular. Ora, e aí entra o conceito de iteração, ou seja, é a base de simulação em tempo discreto. Basicamente, dado um valor inicial, eu obtenho o primeiro valor seguinte, aplicando o meu mapa dinâmico. Portanto, tenho o valor da variável no meu momento zero, o valor da variável no meu momento um, resulta de aplicar o mapa dinâmico ao valor da variável no momento zero. E o valor da variável no momento 2 resulta de aplicar o meu mapa dinâmico, ou seja, realizar aquelas operações dinâmicas sobre o quê? Sobre o valor da variável no momento um. E assim obtenho o valor da variável no momento 2 e faço o mesmo no momento 3 e assim sucessivamente. Basicamente, eu vou ter aqui uma função composta. Portanto, se eu aplicar o mapa dinâmico do momento zero para o momento um, do momento um para o momento 2, é a mesma coisa que aplicar duas vezes o mapa, três vezes o mapa para o momento 3 e assim sucessivamente. Isto corresponde àquilo que se chama uma iteração, iteração no sentido de repetição. De repetição do quê? Do meu algoritmo. Portanto, eu volto a aplicar o algoritmo, ou seja, a sequência de operações matemáticas necessárias para obter o valor seguinte da variável dinâmica com base no valor anterior. Isto permite responder, por exemplo, a questões como qual seria a trajetória do primeiro post se a condição inicial fosse igual a 3. Ou seja, se em vez de termos uma visualização, tivéssemos três visualizações. O post 1, no momento zero, em que eu começo a observar esta dinâmica, tivesse três visualizações em vez de uma. Como é que eu obtenho como é que eu simulo esta trajetória alternativa? Ora, se o valor inicial fosse 3, eu já sei que a minha regra dinâmica me diz, portanto, o meu mapa diz-me multiplicar por 2 o valor anterior para obter o valor seguinte. Então, se o valor inicial fosse 3, para obter a primeira iteração, ou seja, o valor no momento 1, eu multiplico por 2 o valor da variável no momento zero. Dado que o valor da variável no momento zero era 3, então eu faço 2 vezes 3. 2 vezes o valor da variável no momento zero. 2 vezes 3 igual a 6, portanto eu teria aqui 6 como o valor da variável no momento 1. Ou seja, ao fim de um minuto eu teria 6 visualizações. E ao fim de 2 minutos eu teria 12 visualizações. Porquê? Porque eu vou aplicar aqui a minha regra. O, o valor da variável no momento 2, ao fim de 2 minutos, é igual a 2 vezes o valor da variável no momento 1. Ora, 2 vezes 6 igual a 12. Na terceira iteração, então eu teria 2 vezes a variável no momento 2. Então aqui teria 2 vezes, e a variável no momento 2 valia 12, portanto 2 vezes 12, 24, e por aí adiante.
A tésima interação é sempre dada, basicamente, já agora na tésima iteração, eu teria duas vezes o valor da variável no momento anterior, e assim eu obtinha, em t menos um, e assim eu obtinha o valor da variável no momento t. Isto é outra forma de expressar exatamente a mesma regra geral do meu mapa. Neste caso, na tésima iteração, basicamente, eu poderia depois, começando no momento zero, ir avançando progressivamente, porque se repare, como é que eu podia expressar a tésima iteração em função de V0? Como? Reparemos no seguinte, V1 é igual a 2 vezes V0. Então, e V2 é igual a 2 vezes V1, mas sendo V1 2 vezes V0, V2 é 2 vezes 2 vezes V0, ou seja, é 2 ao quadrado, vezes V0. O V3 seria 2 ao cubo vezes V0. Então, o V no momento t seria igual a 2 elevado a t vezes V0. E bate certo, portanto, se eu substituir t por 1, era 2 elevado a 1. Se eu substituir o t por 2, era 2 elevado a 2, vezes o V0, vezes o valor, neste caso, 3. Portanto, a tésima iteração, que é 2 vezes v de t menos 1, seria exatamente igual a 2 elevado a t vezes 3. Ok? E se substituir esse t por 1, era 2 vezes 3. Se substituísse esse t por 2, seria 2 ao quadrado vezes 3, vezes 3, ou seja, 4 vezes 3, e assim sucessivamente. Portanto, era outra forma de olhar, neste caso, expressar em função daquele valor inicial. Isso expressa a noção da função composta, portanto, é o trabalho a partir da função composta, foi isso que acabámos de fazer. Ora, vamos então, em função de x0, foi isto que não. Calcula a expressão da segunda, vamos fazer agora um conjunto de tarefas. Calcula a expressão da segunda iterada do primeiro post na tabela em função de x0. Ora, o que é a segunda iterada? Ora, a primeira iterada, a segunda iterada é a expressão da minha função dinâmica. A primeira iteração, a primeira iterada é como é que a função se expressa ao fim de um período, em relação ao período zero. Esta é a expressão da primeira iterada, basicamente é aquilo que nós temos aqui em cima. A expressão da segunda iterada é como é que seria v de t mais 2 em função de v de t. Ou seja, dois períodos, andar dois períodos. Para o primeiro pulso, basicamente, como é que nós calculávamos? A segunda iterada era a função dinâmica que liga v de t a v de t mais 2. Neste caso, temos de trabalhar com a função composta. Exatamente aquilo que nós tínhamos visto agora há um bocadinho. Dado que v de t mais 1 é igual a é uma função de v de t, e isso é igual a 2 vezes v de t, a cada duas iterações, e é isto que me expressa a segunda iterada, basicamente a cada duas iterações o que é que eu tinha? Portanto, a de t mais 2 é igual a f de a de t mais 1. Ok, mas o f de a de t mais 1 é igual a minha função aplicada duas vezes, o meu mapa aplicado duas vezes, primeiro a de t, para obter a de t mais 1, e depois outra vez para obter a de t mais 2. Portanto, é a função da função de a de t. Neste caso, a função de a de t, ou a de t ou v de t, eu aqui mudei sem querer, mudei de expressão, aqui é v. Portanto, v de t, 2 vezes v de t, porque tinha este exemplo expresso num outro paper, portanto, em que estava A, e basicamente fui buscar essa expressão e eu aqui mudei para visualizações, logo aqui seria V. Mas a ideia é a mesma, portanto, eu posso mudar aqui o nome, podia ser X, podia ser aquilo que fosse, portanto, desde que seja 2 vezes o valor anterior. Portanto, a função f de v de t seria, neste caso, 2 vezes v de t, não há ali, porque eu estou a trabalhar com a minha variável, mas de qualquer modo, se mudassem o nome para A era a mesma coisa. Portanto, seria 2 vezes a minha variável, então tenho 2 vezes v, portanto, seria 4 vezes v. Era aquilo que tínhamos visto há um bocado. Portanto, quando vimos a sequência de iterações. Assim, se a cada minuto o número de visualizações duplica, a cada 2 minutos ele quadruplica. E é aquilo que nós temos aqui. Portanto, a cada 2 minutos ele quadruplica. Portanto, 4 vezes 1, 4,
4 vezes 4 são 16 e assim sucessivamente. Portanto, e esta seria a aplicação da segunda iterada. Para obtermos a t-ésima iterada, era aquilo que tínhamos visto há bocado. Aqui, uma vez mais, está o a, portanto, aqui era suposto ser v, mas de qualquer modo a ideia é 2 elevado a t vezes o valor inicial da minha variável. Portanto, 2 elevado a t vezes v0. É aquilo que este era aquele pequeno exercício que nós tínhamos feito aqui. Portanto, a t-ésima iteração, ou a t-ésima iterada, a expressão geral da t-ésima iterada, seria obtida em função do valor inicial, seria então 2 elevado a t vezes esse valor inicial. Portanto, basicamente, esta é a ideia central. No caso de uma função dinâmica, portanto, o valor de x de t, e agora vamos generalizar para um caso em que não tenho um conjunto de visualizações, portanto, aqui o espaço seria, o espaço de fases seria N0, em que tem 0, 1, 2, por aí adiante. Mas considerando um conjunto de números reais. Logo, estou a considerar quer os inteiros, quer fracionários, positivos, negativos, quer números irracionais, ou seja, que não podem ser expressos por nenhuma razão. Então temos o conjunto dos números reais. E consideramos o caso gerar um outro caso de uma função em que, neste caso, não está a multiplicar por 2, mas a multiplicar por 4. Xt mais 1 é igual a 4xt. Este é o meu mapa dinâmico. Portanto, isto é um outro exemplo em que eu tinha, em vez de 2 aqui, 4x de t. Portanto, o valor seguinte no tempo seria igual a 4x de t. E agora a questão que se coloca é que pretendemos calcular o valor de x de t quando t é igual a 6, para x0 igual a 0,5. Ora, se a condição inicial fosse de 0,5, eu quero chegar quero saber quanto, e o valor para cada momento do tempo, portanto, o valor seguinte é obtido multiplicando por 4 o valor anterior, partindo de x0, qual é que é o valor de x de t quando t é igual a 6? Ora, basicamente, aqui ou calculávamos a sexta iterada, era uma possibilidade, e obtínhamos diretamente a partir da condição inicial, ou calculávamos a sequência de iterações até 6. Portanto, basicamente, se calculávamos se xt mais 1 é igual a 4xt em função de x0, nós podemos obter por indução o seguinte: f de x0 é igual a 4x0. Portanto, a segunda iterada seria, esta era a primeira iterada, a segunda iterada seria 4 ao quadrado de x0 e a t-ésima iterada x seria 4 elevado a t vezes x0. Calculando em função do valor inicial, da condição inicial, eu sei que tenho 4 à sexta vezes o valor inicial que era 0,5. Portanto, então obtenho o meu valor pretendido. Portanto, e basicamente nós podemos trabalhar nestes termos. Ou seja, podemos trabalhar a partir de prever o comportamento, sendo a dinâmica determinística e conhecendo o valor da condição inicial em todo o seu detalhe, nós conseguimos prever o futuro do sistema. Isso corresponde àquilo à imagem do demónio de Laplace. Agora, a questão que diria que uma inteligência suficientemente poderosa que conhecesse o todo, a posição de cada corpo, conseguiria prever o futuro, as trajetórias futuras. Essa é a ideia central do demónio de Laplace. E agora, o grande problema que se coloca, e que a teoria do caos coloca, uh, neste contexto, é que uh, nós não conseguimos, no caso de variáveis que sejam expressas em termos de números reais, nós só conseguimos uma aproximação finita, ou seja, nós só conseguimos trabalhar com números racionais. Portanto,
frações que não temos dízimas infinitas aperiódicas ou não periódicas, nós não conseguimos trabalhar com elas, temos sempre arredondamentos. Ora, isso significa também que nós não conseguimos também medir, os nossos instrumentos de medição têm limites, ou seja, nós só conseguimos medir até um determinado valor. Ora, se o sistema, um determinado grau de aproximação, e esse limite computacional, em termos de dados iniciais, no caso do sistema a ser periódico ou quase periódico, permite-nos realmente, conhecendo, mesmo que por aproximação, um valor, a condição inicial, permite-nos prever o futuro do sistema sem problema. E do ponto de vista de engenharia, isso é útil. O problema do sistema caótico é que há limites à previsão. Porquê? Porque nós, se não conhecemos essa condição inicial em todo o seu detalhe, e não conseguimos, quando ela é, quando ela seria expressa por um número, por uma dízima infinita aperiódica, portanto, e aí estamos no domínio dos números reais, aquilo que acontece é que vai haver um limite de precisão, mesmo que por muito pequeno que seja esse limite de precisão, as diferenças infinitesimais entre a nossa observação e o verdadeiro valor da variável vão ser amplificados ao longo do tempo, e ocorre o tal chamado efeito borboleta, mas neste caso o nome de efeito borboleta neste caso não se aplica, portanto no caso do efeito borboleta o nome, embora seja a questão, o fenómeno seja o mesmo em termos ou melhor, o nome efeito borboleta tenha decorrido da observação disto que irei dizer agora. Um, Na verdade, o fenómeno que está descrito no efeito borboleta é que uma pequena variação vai conduzir a uma trajetória completamente diferente. Uma pequena variação num dado momento, uma pequena flutuação, vai conduzir a uma divergência exponencial ao longo do tempo, ou seja, a um desvio exponencial ao longo do tempo, em termos de trajetória. Essa é a ideia central na teoria do caos, da dependência sensível das condições iniciais. O termo efeito borboleta é-lhe aplicado, no entanto, quando pensamos em efeito borboleta, a metáfora está pensada em função de um pequeno desvio que se introduz num dado momento no valor de uma variável, enquanto que o conceito de dependência sensível das condições iniciais está pensado em função de uma outra questão. Embora a fonte seja a mesma, no caso da dinâmica dita de caos, em termos daquilo que é a base fundamental da dinâmica, a fonte é a mesma, a fonte responsável por essa amplificação é a mesma. No caso da dependência sensível das condições iniciais, que era aquilo que estávamos a falar, introduz o problema central dos limites à previsibilidade. Ou seja, partindo de uma condição inicial, se eu não conheço essa condição inicial em todo o seu detalhe, ao fim de algumas iterações, no caso do tempo discreto, aquilo que acontece é que a minha previsão vai falhar. Porquê? Porque um pequeno desvio, a diferença por infinitesimal que seja, entre a minha, ou por muito pequena que seja, entre a minha leitura daquilo que é o estado inicial, daquilo que é a condição inicial, e o verdadeiro valor da condição inicial, por muito pequena que seja essa diferença, essa pequena diferença vai ser amplificada. Ao simular, eu vou obter um determinado valor para a trajetória, mas o sistema vai seguir uma outra trajetória que inicialmente está próxima da minha, mas vai divergir exponencialmente da minha. O que significa que a previsibilidade que há um limite à previsibilidade. A minha previsão vai ter um limite. Ao fim de determinado momento, eu não vou conseguir prever mais o comportamento do sistema. E essa é a ideia central da teoria do caos, ao nível de chamada dependência sensível das condições iniciais e do conceito também depois que
que veio associado a isso do efeito borboleta, a metáfora do efeito borboleta, que foi introduzida por Edward Lawrence, a respeito precisamente da dependência sensível das condições iniciais, mas a questão que se coloca relativamente àquilo que nós acabámos de ver é que, por exemplo, neste caso, também um pequeno desvio é amplificado ao longo do tempo. Portanto, também aqui nós teríamos limites à previsibilidade. No entanto, neste caso, não estamos perante um problema de caos, mas sim de dinâmica exponencial. Mas no caso deste mapa multiplicativo, e isto era um ponto relevante, e daí também estarmos a falar nele. Se conhecermos a condição inicial, conseguimos prever o comportamento do sistema no futuro. Portanto, no entanto, na dinâmica, especificamente nesta dinâmica, na linear, no crescimento geométrico, isto acontece no crescimento geométrico, no aritmético não, mas no crescimento geométrico, porque vai haver uma trajetória exponencial, os detalhes da condição inicial vão ser amplificados exponencialmente, e se eu tenho um limite de medição dessa condição inicial, no caso, portanto, limites de aproximação a essa condição inicial, aquilo que vai acontecer é que ao fim de algum tempo eu vou ter uma trajetória completamente diferente da outra, mas ela é regular neste caso, não é de caos. Portanto, caos, embora o caos tenha uma dependência sensível das condições iniciais e haja uma amplificação exponencial de pequenos desvios, a diferença entre uma trajetória de caos e uma trajetória como esta, que é exponencial, é que esta trajetória exponencial é regular, enquanto que, e não é limitada, ela tende para infinito, ou seja, não tem um ponto em que ela possa terminar, ela continua a divergir e a crescer exponencialmente, desde que o sistema continua a funcionar. Desde que continua a haver observações daquele post, se aquela regra continuar válida, ele vai continuar a ter aquela duplicação de período. Ora, a questão que se coloca, ou seja, vai continuar a ter aquela dinâmica viral. A questão que se coloca em relação então ao caos é que o caos é limitado. E essa é a diferença fundamental em relação a ao mapa multiplicativo. Portanto, este mapa linear multiplicativo, linear porque não tem aqui uma dependência não linear de V de T, mas na verdade ele vai ter uma evolução não linear em função da condição inicial. Portanto, vai ser, vou ter de elevar quando calculo, portanto, seria, como temos aqui, V2 elevado a t, vezes o valor inicial, ali era V. Portanto, e a questão que se coloca, V0. E a questão que se coloca é que aqui eu também tenho a tal dependência sensível das condições iniciais e uma trajetória completamente diferente. No entanto, a trajetória do sistema vai ser exponencial e a minha também vai ser exponencial. Elas vão divergir ao longo do tempo devido a essa questão de essa pequena diferença estar a ser amplificada exponencialmente. Portanto, os pequenos detalhes da minha condição inicial estão a ser amplificados exponencialmente. Portanto, isto relativamente a este tipo de mapa. Vamos considerar um outro exemplo. Este já é um exemplo limitado, portanto, ou seja, a variável assume valores num intervalo limitado. Um, e a ideia aqui é calcular as primeiras quatro iterações para a seguinte equação dinâmica, quando b igual a 2, quando x0 é igual a 0, x0 é igual a 0,4 e quando x0 é igual a 0,5, e caracteriza as dinâmicas correspondentes. Ora, este exercício é interessante porque é um bocadinho diferente, introduz-nos já, embora haja uma linearidade aqui, já temos um mapa não linear, neste caso ele é linear por troços. Entre 0 e 0,5, ele cresce em função, temos o B vezes o valor da minha variável. Portanto, neste caso está a multiplicar por 2 o valor da minha variável. Entre 0 e 0,5. Mas quando atinge 0,5 e entre 0,5 e 1, aquilo que ele vai fazer e aqui estou a considerar a variável mesmo inicial entre 0 e 1, e ele vai manter a variável entre 0 e 1, estas equações mantêm a variável entre 0 e 1. A partir do momento em que o valor da variável ultrapassa 0,5, ou é igual a 0,5, portanto está entre 0,5 e 1 inclusive,
Aquilo que acontece é que eu vou multiplicar não o valor da variável por b, mas mas um menos o valor da minha variável por b. Ora, isso cria uma trajetória descendente aqui, ou melhor, isto cria na minha estrutura da função uma reta crescente no primeiro troço e decrescente no segundo. Portanto, aqui decresce em função de menos x, enquanto que aqui é em função de x. Portanto, isto é um ponto interessante porque isto é o chamado mapa da tenda. Ele gera caos já agora, portanto, o mapa da tenda, portanto, isso depois iremos ver mais adiante, porque tem uma forma de uma tenda, portanto, é uma linha reta crescente até o 0,5 e depois decresce. E quando o x é igual a 0,5, elas coincidem, portanto, b vezes 0,5, 1 menos 0,5 é também igual a 0,5, portanto tenho b vezes 0,5, portanto vão coincidir em termos de valor, embora não esteja definido. Esta trajetória crescente não está definida em 0,5, é a trajetória depois decrescente que está definida em 0,5. Mas, portanto, as duas retas estão conectadas no ponto 0,5, que é que uma está a crescer e a outra está a decrescer. Então temos este modelo. Ora, quando eu tenho este mapa dinâmico, portanto, considerando este mapa dinâmico, a questão que se coloca é quais é que são as trajetórias. Portanto, vimos duas trajetórias. Vimos uma trajetória linear crescente, crescimento aritmético, e vimos uma trajetória que era não linear, portanto, que era exponencial, que corresponde ao crescimento geométrico. Neste caso, embora pareça, se fosse BXT e BXT nas duas, era crescente, portanto tinha uma estrutura semelhante ao mapa, basicamente a este mapa linear multiplicativo. Era duas vezes. Agora, aqui neste caso específico, eu tenho B vezes. Então vamos ver quais é que são as dinâmicas para x0 igual a zero. Se eu começar com x0 igual a zero, ele vai estar definido no primeiro intervalo, que é quando x aqui é igual a zero. Portanto, eu multiplico, então, para obter o valor seguinte, considerando x0 igual a zero, eu vou ver em que ramo é que isto é que se situa. Para x0 igual a zero e b igual a 2, basicamente, substituindo b por 2, portanto, eu estou a considerar b igual a 2, x0 igual a zero primeiro. Depois vou considerar x0 igual a 0,4 e x0 igual a 0,5. Começando por x0 igual a 0 e por b igual a 2, substituindo b igual a 2, a minha função fica aqui com 2 e aqui com 2, portanto fica 2x, 2 vezes 1 menos x. Ok. Então, quando x0 igual a 0, eu estou no primeiro ramo, que está entre 0 e 5, inclui o 0, superior ou igual a 0. Portanto, inclui o 0. Ora, quando x0 igual a 0, eu vou ver qual é que é, para obter o valor de x1, eu tenho de aplicar a minha função dinâmica. Portanto, se no momento 0 eu tenho 0, o x0 é igual a 0, então o x1 vai ser igual a 2 vezes x0. Porquê 2 vezes x0? Porque eu estou no primeiro ramo, que é quando o x de t é igual a 0. Ora, fico com 2 vezes 0, que dá 0. E esse é o meu valor. Ora, então e o x2? Ora, o x2 é igual a 2 vezes x1. Neste caso também. Porquê? Porque eu estou no primeiro ramo ainda. Estou ainda neste primeiro ramo, e então vou ficar com 2 vezes 0, outra vez, que é igual a 0. Então, se eu começo com o valor de x a 0, eu vou-me manter sempre em 0. Isto é a dinâmica de chamado ponto fixo. Portanto, as iterações, neste caso, a partir do momento se eu começo em 0, nunca saio de 0. Portanto, é uma dinâmica de ponto fixo, ou estado estacionário. Portanto, já sei que 0 é um ponto fixo. Se eu começo em 0, nunca saio de 0 neste mapa. E se eu começar em 0,4, vamos ver, para b igual a 2. Ora, se eu estou em 0,4, primeiro para obter o valor seguinte, x1, eu vou ter de ver onde é que se situa 0,4. Ora, 0,4 está no primeiro ramo da função. E então eu vou multiplicar, o primeiro ramo eu tenho de multiplicar por b, neste caso b é igual a 2, então vou multiplicar 2 vezes 0,4. Ora, 2 vezes 0,4 dá 0,8. Ora, se 2 vezes 0,4 dá 0,8, então 0,8 eu estou
no, já, isso é o valor no momento um. O valor no momento 2, eu já estou, eu tenho de fazer, ver onde é que estou, portanto, para obter o valor seguinte. Ora, 0,8 estou no ramo superior, que é entre 0,5 e 1. Se estou no ramo superior, qual é o algoritmo? Vou ter de multiplicar por 1, vou ter de fazer 2, porque b é igual a 2, vezes 1 menos o valor de xt, 1 menos 0,8. Ora, mas 1 menos 0,8 é 0,2. Então, vou ficar com 2 vezes 0,2, que regressa a 0,4. Ora, se eu regresso a 0,4, o passo seguinte, x3, vai-me conduzir aonde? Vai-me conduzir exatamente a 0,8. Então aqui eu tenho um ciclo dito de período 2. Portanto, a dinâmica aqui é cíclica, é periódica, com período 2. Porquê? Ao fim de duas iterações eu regresso ao ponto anterior. Ora, x0, primeira iteração, passo para 0,8. Iteração seguinte, volta a 0,4. Ora, fechou o ciclo. A iteração seguinte vai-me voltar a ir para 0,8. E a iteração seguinte vou voltar a regressar a 0,4. Portanto, é uma dinâmica periódica de período 2. Porquê? Porque eu tenho de dar dois passos até regressar ao mesmo ponto. E no caso de 0,5, o caso de 0,5 é interessante, porque se eu começar para b igual a 2, começando com o x0 igual a 0,5, onde é que eu estou? Estou no ramo superior. Ora, 1 menos 0, então se estou no ramo superior, porque o mapa dinâmico diz-me que quando o x está entre 0,5 inclusive e 1, o meu algoritmo é fazer 1 menos 0,5 e depois multiplicar por b, para obter o valor seguinte. Ora, então vamos fazê-lo. Portanto, vamos aplicar este algoritmo. Vamos fazer estas operações. 1 menos 0,5 é o primeiro passo do meu algoritmo. O menos 0,5 é 0,5. Portanto, eu quero obter o valor de x1 a partir do valor de x0. Então, 1 menos 0,5 é 0,5 multiplicando por 2, fica 1. Ora, porque b é igual a 2, portanto, vou fazer 2 vezes 1 menos x para obter o x1. Então, 2 vezes 1 menos 0,5. Ora, 2 vezes 0,5 dá 1. Então, agora vou ver o que é que vai acontecer como é, a questão seguinte é, qual é o valor para x2? Ora, o 1 está ainda no ramo superior. Se está no ramo superior, vamos ver, então, vou ter de ir buscar o algoritmo para esse ramo. Portanto, o algoritmo aqui é condicional. Eu tenho um conjunto de operações se estiver entre aqueles valores e outro conjunto de operações se estiver entre estes valores de baixo. Portanto, dos valores de cima tenho um conjunto de operações, é multiplicar por b, neste caso b igual a 2, e tenho outro conjunto de operações se estiver no ramo de baixo. Portanto, é b vezes 1 menos x. Ora, se eu ainda estou no ramo de baixo, que é o que ocorre aqui, para x2 eu continuo a ir ver o valor a ter de fazer 1 menos x. Ora, o x aqui é o x1. x1 é 1, portanto substituo o x de t por 1, tenho o b igual a 2, ora 1 menos 1 é 0, 2 vezes 0 é 0. Ora agora volto para o ramo, ou melhor, agora vou para o ramo de cima, para obter x3. No x3 o que é que acontece? X3 é igual a, neste caso, como estou no ramo de cima, tenho de se fazer B vezes o X2. Mas o X2 é zero. Portanto, e o B é 2. Portanto, 2 vezes 0 é igual a zero. Continuo agora com zero. Portanto, aqui entrei no ponto fixo. Ora, aqui temos uma dinâmica dita transiente, que é uma dinâmica transitória, dinâmica transiente, que vai tender para um ponto fixo. Qual é o ponto fixo? É zero. Essa dinâmica transiente resulta do quê? Portanto, o que é transiente? É uma dinâmica transitória antes de entrar no meu atrator. O atrator, neste caso, que é a dinâmica por onde ele vai, é um ponto fixo que é zero. Podemos ter dinâmicas transientes para ciclos, podemos até ter dinâmicas transientes até chegar a caos. Portanto, e basicamente esta dinâmica transiente é caracterizada por quê? Começo por 0,5, depois passei para 1, antes de entrar no meu atrator final, que é zero, que é o ponto fixo.
Portanto, nesta caracterização da dinâmica, no primeiro caso temos uma dinâmica de estado estacionário, também conhecida por ponto fixo. No segundo caso temos um ciclo que se repete a cada duas iterações, logo trata-se de um ciclo de período 2, ou dinâmica periódica de período 2. No terceiro caso temos uma dinâmica transiente que converge para o ponto fixo zero. Portanto, e este era o webinar para estes conceitos fundamentais de mapas dinâmicos e iterações. O próximo webinar vamos ver melhor o conceito de ponto fixo e a estabilidade de ponto fixo. É a análise de estabilidade de ponto fixo, que é fundamental e porque também pode ser expandida para a análise de estabilidade dos ciclos. Portanto, esse é um ponto fundamental da teoria, da dinâmica não linear e da teoria do caos. Portanto, a análise de estabilidade dos pontos fixos e a análise de estabilidade de ciclos. E isso permite-nos depois fazer a transição para o conceito de bifurcação, e vamos e depois para os caminhos até ao caos, portanto, e para o caos propriamente dito. Mas isso vão ser os próximos webinars. No próximo webinar vamos trabalhar fortemente em como é que se calculam os pontos fixos, portanto, os estados de equilíbrio dinâmico estacionários, estados de equilíbrio, portanto, dinâmicas estacionárias, portanto, dinâmicas de equilíbrio estacionário. Portanto, isso é fundamental depois para todo o resto da dinâmica não linear e da teoria do caos. Portanto, por hoje ficamos e até ao próximo webinar.